Jonathan Edwards, Afeições Religiosas, Parte 2, Capítulo 2, Sinais Falsos dos Verdadeiros Afetos Religiosos. 9. Afetos religiosos verdadeiros não são o mesmo que tempo e esforço gastos em afetos religiosos. É comum hoje as pessoas argumentarem injustamente contra os afetos religiosos por causa de muito tempo gasto em leitura, oração, cânticos, sermões e assim por diante. Porém, a Bíblia deixa claro que é uma tendência da verdadeira graça as pessoas sentirem prazer nessas práticas religiosas. A graça teve esse efeito sobre a profetisa Ana. Lucas 2,37. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. O mesmo efeito ocorreu com os primeiros cristãos de Jerusalém. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. Atos 2:46 e 47. A graça fez Daniel sentir prazer na oração e se dedicar a ela com seriedade 3 vezes ao dia. O mesmo aconteceu com Davi. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Salmo 55:17. A verdade é que a graça leva os santos a sentirem prazer em cantar louvores a Deus. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. Salmo 135:5. Aleluia! Como é bom louvar e cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável e próprio louvá-lo. Salmo 147:1. A graça leva também ao prazer de ouvir a pregação da palavra de Deus. O Evangelho passa a ser um som alegre. Salmo 89:15. Isso faz com que sejam belos os pés dos que proclamam as boas novas, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas. Isaías 52:7. Eles amam o culto público de adoração a Deus. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Salmo 26:8. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Salmo 27:4. Essa é a natureza da verdadeira graça. Mas, por outro lado, o zelo do trabalho excessivo pode ser apenas uma disposição do temperamento e não uma manifestação da graça. Foi assim com os israelitas, cujo culto era abominável para Deus. Eles participavam de eventos na lua nova, nos sábados, convocavam assembleias e estendiam as mãos e faziam ainda mais orações. Isaías 1:12-15. Tradução livre de alguns trechos. O mesmo acontecia com os fariseus. Faziam orações longas e jejuavam 2 vezes por semana. A religião falsa pode levar as pessoas a fazerem barulho e serem zelosas na oração. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Isaías 58:4. Religião que não é espiritual e salvadora pode motivar as pessoas a se deleitarem em obrigações e deveres religiosos. Veja Isaías 58:2, Ezequiel 33:31 e 32. A experiência mostra que pessoas com religião falsa tendem a se exceder em atividades religiosas. De fato, podem se entregar e dedicar todo o seu tempo a elas. 10. Adoração verbal não é evidência de atos religiosos genuínos. Na realidade, isso já está implícito no que acabamos de observar. Gastar muito tempo em exercícios religiosos externos não significa nada. Assim, o fato de muitos aparentemente terem grande disposição para orar, engrandecer a Deus e encher a boca de louvor a Ele não tem grande importância.
Nenhum cristão nega a importância dessas atividades. Não temos o costume de julgar gente que gasta muito tempo aparentemente expressando o profundo afeto por Deus e Cristo, já que está sempre falando nele. Só quando olhamos para as Escrituras, vemos que isso não é sinal seguro da graça. Já comentamos a esse respeito. Um exemplo fundamental é a multidão que presenciou os sermões e milagres de Cristo. Marcos 2,12, Mateus 9,8, Lucas 5,26. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo. E louvaram o Deus de Israel. Mateus 15,31. Na ocasião em que Cristo ressuscitou o filho da viúva de Naim, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Lucas 7,16. Lemos que o povo glorificava a Cristo e o exaltava. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Lucas 4,15. Mas repito, que a pessoa ser tremendamente afetada pela misericórdia imerecida de Deus não é evidência cabal de que ela possui os verdadeiros afetos. Talvez reste dentro dela orgulho não destruído ou inimizade contra Deus, a ponto de ela nem imaginar que recebeu a bênção de Deus. Pode chorar por causa de sua indignidade e mesmo assim não estar realmente convicta do pecado. Saul confessou: tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. 1 Samuel 15, do 16 ao 19 e 26, 21. E mesmo assim, havia dentro dele orgulho não tratado e inimizade contra Davi. Lemos também a história de Nabucodonosor e Dario, tão afetados pela ação divina que convocaram as nações para louvar a Deus. Daniel 3, 28 ao 30, 4, do 1 ao 3 e versículo 34, 35 e 37. E ainda Daniel 6, do 25 ao 27. 11. A autoconfiança não é evidência dos verdadeiros afetos. Alguns defendem que muitos são iludidos quando sentem tanta confiança que não duvidam da graça de Deus. Os que pensam assim não acreditam que a igreja possa esperar segurança completa e absoluta na esperança, a não ser em circunstâncias extraordinárias, como nos casos de martírio. Muitos protestantes criticam católicos por terem essa incerteza. Os santos das Escrituras, por sua vez, possuíam tal confiança. Deus revelou e testificou da forma mais clara e mais positiva favor especial a Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Daniel e outros. Jó repete muitas vezes sua sinceridade e retidão, com a maior confiança e segurança, e muitas vezes pede que Deus seja testemunha em favor dele. E afirma claramente: eu sei que o meu Redentor vive, e eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Jó 19, do 25 ao 27. Por todo o livro de Salmos, Davi fala quase que sem hesitação e da forma mais positiva de Deus como o seu Deus. Gloria-se em Deus como sua porção e herança, sua rocha e confiança, seu escudo, salvação e torre alta. Ezequias apelou para Deus como alguém que sabia que andava diante do Senhor em verdade e com coração perfeito. 2 Reis 23. No último discurso que fez aos 11 discípulos, registrado nos capítulos 14, 15 e 16 de João, Jesus Cristo declara seu amor especial e eterno a eles, nos termos mais claros e positivos. Da maneira mais absoluta, promete-lhes uma participação futura na sua glória. Ao mesmo tempo, fala que tudo isso será para que a alegria deles seja completa. João 15, 11. Cristo não temia falar claro nem positivo demais com eles. Não pretendia mantê-los em suspense.
Encerrou o último discurso com uma oração na presença dos discípulos, falando com o Pai de maneira positiva sobre aqueles 11 homens como conhecedores da salvação, crentes que haviam recebido e aceitado sua palavra. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, manifesta a mesma segurança. É sempre positivo quanto a seu relacionamento especial com Cristo, seu Mestre, Senhor e Redentor. Tinha certeza da recompensa futura. A lista das citações que demonstram seu espírito de confiança seria infinita. Gostaria de destacar 3 ou 4. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. 2 Timóteo 4:7 e 8. A própria essência da aliança da graça e dos propósitos que Deus declarou no estabelecimento e caráter dessa aliança mostra que é seu desígnio conceder aos santos ampla provisão de esperança segura da vida eterna enquanto vivem aqui na terra. A aliança está ordenada em todas as coisas e é certa. As promessas de Deus são explícitas, repetidas várias vezes e demonstradas de muitas maneiras. Possuem muitas testemunhas e foram seladas com muitos selos. Deus as confirmou com um juramento e declarou que é seu desígnio que os herdeiros das promessas tenham esperança inabalável e plena, alegria na certeza de sua glória futura. Por exemplo, em Hebreus 6:17, 18. Acima de tudo, tem-se a impressão de que essa segurança não é alcançável senão em casos muito extraordinários. Mas todos os cristãos são instruídos a se aplicarem a confirmar seu chamado e eleição e receberem indicações de como agir para isso. 2 Pedro 1, do 5 a 8. Na verdade, a Bíblia fala que é muito inapropriado os cristãos terem dúvida sobre a presença de Cristo neles. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. 2 Coríntios 3, 13 e 5. Ver também 1 João 2, 3 e 5 e 1 João 3, 14, 19 e 24. 1 João 4, 13 e ainda 5, 2 e 19. Segue-se do que foi dito que é muito irracional afirmar que as pessoas são hipócritas e que seus afetos são errados só porque não duvidam da sua salvação e porque os afetos a que estão sujeitas retiraram delas todo o medo do inferno. Por outro lado, confiança ilimitada na própria retidão e na inspiração divina de seus afetos não prova necessariamente que são afetos justos. Mestre, examine com muito cuidado o seu fundamento. Não seja magnânimo. Antes, tema. Vocês têm tudo. Isso pode ser feito e sofrido muitas vezes na religião e por ela. Possuem dons excelentes e consolo agradável, zelo fervoroso por Deus e grande confiança em sua integridade. Tudo isso pode estar correto, ao que eu, ou talvez vocês, saiba. Mas ainda assim é possível que seja falso. Algumas vezes vocês julgaram a si próprios e se declararam justos, porém, não esqueçam que a sentença final ainda não foi declarada pelo seu juiz. O coração pode ser falso, sem que vocês saibam. De fato, pode ser falso, e vocês confiam firmemente na integridade dele.
não se pode tomar como base a confiança, por maior e mais forte que pareça ser. O fato de alguém chamar Deus de Pai, sem medo, e orar muito, com linguagem íntima, ousada e apropriada, não significa indiscutivelmente que sua confiança é verdadeira. Na verdade, um tipo de confiança arrogante, magnânima e violenta pode não ser evidência da verdadeira segurança cristã, pois parece mais com o espírito dos fariseus, que jamais duvidaram da sua própria santidade. Na verdade, acreditavam ser os santos mais eminentes e por isso ousavam se aproximar de Deus, levantar os olhos para Ele e agradecer pela imensa distinção que Ele lhes concedera diante de seus semelhantes. Quando Cristo declarou que eram cegos e estavam longe da graça, eles desprezaram as suas palavras. Acaso nós também somos cegos? João 9,40. Se possuíssem mais do espírito do publicano, teriam confiado humildemente em Cristo e se enchido de esperança nele, em vez de confiar em si mesmos. Só precisamos examinar o que há no coração do ser humano natural para entender como está dominado pela autoexaltação e autoconfiança. Uma vez que o hipócrita se baseia em uma esperança falsa, ele não tem em si mesmo recursos para questionar tal esperança. O verdadeiro santo, ao contrário, pode duvidar. Há 4 motivos para isso. Em primeiro lugar, o hipócrita não possui espírito de cautela, a noção da enorme importância de uma base segura, nem sente medo de ser enganado. Os consolos dos verdadeiros santos incrementam a cautela e a percepção viva de como é grandioso e terrível se apresentar diante de um juiz infinitamente santo, justo e onisciente. Consolos falsos colocam um fim nesses sentimentos e entorpecem de forma terrível a mente. Em segundo lugar, o hipócrita desconhece sua própria cegueira. O engano de seu coração e a fraqueza de seu entendimento, enquanto o santo conhece tudo isso. Os que foram iludidos com afetos e descobertas falsos sempre têm em autoconceito sua própria luz e entendimento. Terceiro, o diabo não ataca a esperança do hipócrita tanto quanto ataca a do verdadeiro cristão. O diabo é um grande inimigo da verdadeira esperança cristã, não apenas porque ela gera grande consolo, mas também por ser de natureza santa e celestial. Essa esperança promove e valoriza a graça no coração, incentiva muito a retidão e diligência na vida cristã. Mas o diabo não é inimigo da esperança do hipócrita, o qual, acima de tudo, estabelece o seu próprio interesse. Quarto, quem tem esperança falsa não tem consciência de sua própria corrupção. Um santo tem. Um verdadeiro cristão é 10 vezes mais convicto de seu coração e de sua corrupção do que o hipócrita. Assim, seus pecados e prática lhe parecem horríveis, mas a esperança falsa esconde a corrupção e a cobre, de forma que o hipócrita parece puro e brilhante a seus próprios olhos. Mas existem 2 tipos de hipócritas. O primeiro é enganado com sua moralidade aparente e religião exterior. O segundo, com descobertas e elevações de espírito falsas. Esses costumam falar sobre a graça gratuita, mas ao mesmo tempo fabricam uma retidão com experiências de humilhação, exaltando-se até o céu com elas. Thomas Shepard, em sua meditação em The Parable of the 10 Virgins, a parábola das 10 virgens, faz distinção entre 2 tipos deles, chamando-os de hipócritas, legalistas e evangélicos. Sempre considera estes os piores, já que é evidente que são muito mais confiantes em sua esperança e menos passíveis de ser convencidos a mudar de ideia. Raramente conheci um exemplo em vida
de um desses que não tenha sido enganado. A confiança de muitos hipócritas evangélicos assemelha-se à de certos loucos que acreditam ser reis e sustentam isso, indo contra todas as provas e evidências. Assim, em certo sentido, isso é muito mais imutável do que a segurança vinda da graça. Em contrapartida, a verdadeira segurança não se sustenta por dogmas, mas apenas por uma disposição devota, onde a graça se mantém profundamente inserida na alma. Quando os atos da graça enfraquecem na vida cristã, a pessoa cai em um estado de inércia e perde a segurança. Mas a confiança dos hipócritas não se abala com o pecado. Isso é evidência certa do engano. Thomas Shepard coloca assim: paz presumida que não se interrompe nem se quebra por obras malignas. Parable of the Ten Virgins, parte 1, página 139. O Dr. Ames comenta que essa é a distinção entre a paz do perverso e a do santo. A paz do perverso continua, quer ele desempenhe ou não os deveres da piedade ou da justiça, desde que não cometa os crimes considerados horríveis por sua própria natureza. Cases of Conscience, livro 3, capítulo 7. Não posso deixar de observar aqui que certas doutrinas pregadas deveriam ser apresentadas com mais cuidado e explicação mais cuidadosa, pois tendem a estabelecer o engano e a falsa confiança dos hipócritas. Falo das doutrinas dos que são cristãos que vivem pela fé, não por vista, dão glória a Deus, confiando nele na escuridão. Vivem em Cristo, não por experiências, não fazem de sua boa disposição o fundamento de sua fé. São doutrinas excelentes e importantes quando entendidas corretamente, mas, se mal entendidas, podem corromper e gerar destruição. A Escritura fala sobre viver e andar pela fé e não por vista, com respeito às realidades eternas, que ainda não se cumpriram e não estão à vista. Assim, é evidente a qualquer pessoa que ler a palavra que a fé se coloca em oposição à visão. 2 Coríntios 4,18, Hebreus 11, 1, 8, 13, 17, 27, 29, Romanos 8, 24, João 20, 29. Contudo, muitos interpretam isso erradamente e afirmam que os cristãos deveriam acreditar com firmeza que precisam confiar em Cristo sem visão nem luz espiritual, mesmo estando mortos e com a mente estreita, sem experiência e discernimento espiritual. Mas afirmar com segurança que precisamos acreditar e crer sem luz ou visão espiritual é antibíblico e uma doutrina absurda. As Escrituras desconhecem qualquer fé em Cristo que não seja fundamentada na visão espiritual de Cristo. Crer em Cristo é olhar para o Filho e nele crer. João 6,40. Assim, fé sem luz espiritual não é a dos filhos do dia e da luz. Em vez disso, é presunção dos filhos das trevas. O povo de Deus tem o dever de confiar nele quando chega a escuridão. Pode continuar na escuridão no sentido de que precisa confiar em Deus quando não consegue enxergar a sua providência. Às vezes, parece que Deus esqueceu a pessoa e não ouve mais suas orações. Muitas nuvens se reúnem e muitos inimigos a cercam de maneira terrível, ameaçando engoli-la. Todos os eventos da providência parecem ser contrários e todas as circunstâncias dificultam demais o cumprimento das promessas de Deus. Mas é preciso confiar em Deus, mesmo quando Ele não está à vista, quando não conseguimos enxergar a possibilidade de Ele cumprir sua palavra. Quando somente a palavra de Deus, indo contra todas as evidências, aponta para o cumprimento da promessa, é o momento em que o povo de Deus
tem que acreditar com esperança que vai contra a esperança. Foi assim que os patriarcas Jó, os salmistas, Jeremias, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego e o apóstolo Paulo deram glória a Deus, confiando nele na escuridão. O capítulo 11 de Hebreus apresenta muitos exemplos dessa fé gloriosa, mas isso é muito diferente de confiar em Deus sem visão espiritual, com a mente mortal e carnal. Também é possível que a luz espiritual entre na alma de uma forma e não de outra. Os santos podem confiar em Deus, seguros de seu bem-estar, mesmo quando não possuem ainda alguns tipos de experiência. Por exemplo, podem ter visão clara da eficiência e fidelidade de Deus e por isso confiam nele, certos de que são seus filhos. Em outras ocasiões, não enxergam essas impressões claras e doces do amor divino. Foi assim com o próprio Cristo na noite em que foi traído. Podem ver a realidade da soberania, santidade e autossuficiência de Deus, o que os capacita a se submeter a Ele em silêncio e a exercitar uma esperança doce e encorajadora na perfeição de Deus, mesmo quando não estão satisfeitos com a situação em que se encontram. Mas a diferença entre isso e confiar em Deus sem luz nem experiência espiritual é enorme. Portanto, aqueles que insistem em que pessoas que vivem pela fé sem ter experiência e em uma condição espiritual pobre possuem noções absurdas sobre a fé. Dizem eles que aquele que mantém a esperança de sua condição espiritual sem perder a confiança, nem se abalar, mesmo tendo pouca luz ou experiência, ou estando no pior e mais deprimido estado mental, é melhor o que dá mais honra a Deus. Sentem que tudo isso é evidência de força na fé, mantendo a esperança mesmo contra toda a esperança e assim dando glória a Deus. Mas não sei em que Bíblia eles acharam escrito que essa fé é a confiança de alguém que está em situação muito boa. Se isso é fé, então os fariseus a tinham por excelência. Não basta acreditar que é santo para sê-lo. Conhecemos muitas coisas pela fé. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Hebreus 11:3. A fé é evidência de coisas que não são vistas. Hebreus 11:1. Mas não é assim que os santos sabem que possuem a graça. Isso não é revelado na palavra, e o Espírito de Deus não testifica quanto a questões particulares. A Escritura apresenta a fé como aquilo que leva o ser humano a um bom estado. Portanto, não pode ser a mesma coisa que acreditar que já se encontra nessa condição. Sem dúvida, esses ensinamentos têm causado muitos danos. 12. Evidências externas não bastam para demonstrar os verdadeiros afetos religiosos. Os verdadeiros santos não possuem discernimento para determinar quem é santo e quem não é. Embora conheçam, por experiência, a verdadeira religião em seus exercícios internos, não são capazes de sentir nem enxergar o que está no coração de outra pessoa. A pessoa pode ter conhecimento de sua própria conversão. O conhecimento da conversão do outro é incerta, porque ninguém é capaz de olhar dentro do coração alheio e ver a graça agindo lá. Só vem a aparência externa, mas a Escritura deixa claro que julgar pela aparência é, na melhor das hipóteses, incerto e pode levar a engano. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Isaías 11:3.
O Sr. Studdard observou: todos os sinais visíveis são comuns aos convertidos e não convertidos, e a relação das experiências também. Edwards também faz uma citação longa de Flavel. Oh, como é difícil para os olhos humanos distinguir entre o trigo e o joio! E quantos corações corretos são hoje censurados, e Deus os limpará. Quantos corações falsos são aprovados, e Deus os condenará. O ser humano não costuma ter provas convincentes, apenas sintomas prováveis que, na melhor das hipóteses, levarão a uma conjectura sobre o estado do outro. Os que se apressam a determinar a condição alheia costumam ser juízes ruins e conselheiros perigosos. Mostram uma das três coisas a seguir: que têm pouca experiência, que não sabem julgar ou que possuem orgulho e autoconfiança demais, e isso distorce a percepção que têm deles mesmos. Quem é sábio e experiente procede com grande cautela nesses assuntos. Quando a aparência prima pela atração, até a melhor pessoa pode ser enganada e conquistada. Tem sido comum na Igreja de Deus o aparecimento desses professores e mestres envolventes, recebidos como santos, que depois caem e não levam a nada. Não se escandalizem se virem grandes cedros caírem, estrelas despencarem do céu, grandes professores morrerem e entrarem em decadência. Não pensem que isso acontecerá com todos. Não pensem que o eleito cairá. O Senhor, que tem prazer em se manifestar abertamente, que se escondeu em secreto, envia uma espada na queda. Os santos podem aprovar-te e Deus condenar-te. Tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse 3:1. Isso não precisa nos pegar de surpresa. Se levarmos em conta o que já comentamos, pois mostramos que as pessoas podem ter vários tipos de afetos religiosos sem ter nenhuma centelha sequer de graça no coração. Assim, possuem um pseudo-afeto por Deus, que se assemelha muito a amor de verdade. Os irmãos veem neles grande admiração pelos afetos e as obras de Deus, como demonstração de tristeza pelo pecado, reverência, submissão, auto-humilhação, gratidão, alegria, anseios religiosos, zelo pela religião e pelo bem das almas. Os pseudo-afetos deles surgem depois de grandes reavivamentos e convicção da consciência, e talvez haja grande exibição de uma obra de humilhação. Esses, por assim dizer, santos, sabem citar muitos versículos que contêm promessas preciosas e os influenciam muito. Podem orar e glorificar a Deus com ardor, convidando intensamente os outros a louvarem também, vociferando sobre a indignidade de todos e exaltando a graça de Deus. Esses atos podem sugerir que vivem em santidade, mas talvez não exista neles nada da influência do Espírito de Deus. Em vez disso, eles são ilusões preparadas por Satanás e possuem um coração perverso e enganoso. Mas quanta autoexultação indecente e arrogância acontece quando pobres, falíveis e ignorantes mortais pensam que podem decidir e saber quem é realmente sincero e reto diante de Deus e quem está fingindo. Muitos enfatizam a importância das evidências e as utilizam para discernir a verdadeira piedade dos outros, em especial quando a história da pessoa está de acordo com as experiências deles, e assim toca o coração deles. Mas essas coisas não são certas e não se pode depender delas,
porque o verdadeiro santo sente prazer imenso na santidade. Não há nada mais belo a seus olhos. Mas, se a aparência agradável é genuína ou não, é outra questão. É estranho como as pessoas nunca se contentam com as regras e instruções que Cristo lhes deu. Em vez disso, inventam outras, que parecem mais sábias e melhores. Mas não conheço instruções ou conselhos que Cristo tenha deixado mais claramente do que os que nos deu para nos guiar no julgamento da sinceridade alheia. Ele afirmou que deveríamos julgar a árvore principalmente pelos frutos. Mesmo assim, muitas vezes não podemos saber a verdadeira situação de uma pessoa. Só Deus sabe. Arrogância, então, é a situação de alguns que pensam conhecer a santidade dos outros. O grande apóstolo Pedro afirmou que supunha que Silvano, Silas, era um irmão fiel. 1 Pedro 5,12. Embora Silvano aparentemente tenha sido um servo notável de Cristo, evangelista, luz conhecida na Igreja de Deus daquele tempo e também companheiro íntimo dos apóstolos. Ver isso em 2 Coríntios 1,19, 1 Tessalonicenses 1,1 e 2 Tessalonicenses 1,1.